Oi, oi, oi. Saulo já tá entrando. Vou colocar aqui o tema da live. Pronto, ficou. Já perguntaram o tema. Fixei o tema aí, esperando o Saulo entrar. Alguém falou que admira meu trabalho. Fico feliz. Não sei se é o Saulo ou se é o meu, mas fico feliz por um ou por outro. O Saulo entrou aqui. Deixa eu chamar ele pra. Oi, Oba! tudo bem? Tava Tudo e aguardando aí? aqui, tudo bom? Tudo e você? Tudo jóia. Eu tinha Boa pedido noite. autorização, boa noite, Bia, Boa primeiro, boa noite. noite, pessoal entrando aí, uma galera entrando aqui, que legal. Tô vendo aqui, olha, amigos entrando. Alguém Ah, muito querido aqui falou: admiro muito seu trabalho. Não sei se é o meu, se é o seu, mas eu agradeci porque eu também admiro o seu, então estamos em casa. que ótimo. Outra Olha, um pessoa monte falou: de gente. Ah, "Assis- assisti sua live, outra live com o Saulo e foi maravilhosa. Estou animada para essa. que legal. Maravilhoso, lindo. Vamos Olha, lá. um monte de gente legal entrando, amigos, colegas de trabalho. Um abração pro Leandro, um abração para Thaís Eulálio. Muita gente legal entrando aqui. Eu vou até. Andréia, diga. Gostoso. Não, eu ia falar que eu vou até iniciar. As pessoas estão me escrevendo, agradecendo muito as lives, e tá um processo muito legal, assim, de como tá fluindo e o quanto o pessoal tá gostando. Então, Uhum. agradecer a vocês também, que a live acontece com vocês. Bom, Saulo, a gente teve de fato um papo faz 2 ou 3 semanas, né? Uhum. E que Pela Lupa, né? A gente fez uma live na Lupa. pela lupa e a gente se sente em casa, né? Um com o Uhum. outro. É engraçado que a live lá que a gente fez pela Lupa, ela, para mudar, né, explicar um pouco aqui a diferença, teve pessoas que fizeram a outra, né? Já avisaram aí que vão participar dessa também. Aquela lá a gente meio direcionou para profissionais da área da psicologia e da educação, como que essas pessoas poderiam orientar pais, né, para que os pais pudessem ajudar os filhos a estabelecer uma rotina, a estudar, tal. E essa, o legal é que essa é uma live para pais, né? Então a gente vai falar para pais, o nosso interlocutor aqui são as famílias, os cuidadores, que nesse momento adverso tá tendo que se adaptar e aprender novas formas de parentalidade que não fomos ensinados anteriormente. Eu me incluo nessa, apesar de estar
né? Eu tenho um filho de 5 anos de idade, o Francisco. Daqui a pouco ele passa aqui, que ele está tomando banho. O quarto dele é aquela porta ali, ó. Então ele vai. Vocês vão ver o Francisco aí passando. Mas todos fomos pegos de surpresa, né, Bia? Assim, os pais aqui numa situação em que a- as escolas, eu acho que com muito, né, louvor e com um esforço super legítimo, né, tá aí, estão todas tentando se adaptar e manter um esquema de educação à distância. Algumas já estavam mais adiantadas com relação a isso, outras estão trocando a roda com o carro andando, né? Mas eu acho que todos os esforços são válidos. Eu tenho acompanhado aqui o meu filho, né, que está fazendo já a escola à distância, e eu tenho visto que, óbvio, né, que está ainda numa fase de adaptação, ajustar o horário, o tema, tal, né, o tema não, o horário, especialmente a distribuição ali, mas eu acho que o fato deles estarem lá, encontrando os colegas, terem um compromisso de um horário do dia, é um tempo curto ali e tal, eu estou achando muito válido. E acho que como pai, só uma última coisa, eu acho que entendo que muitas famílias nesse momento devem estar mais desesperadas do que antes. Acho que o que a gente podia falar hoje pode ser uma coisa assim de como os pais podem meio ajudar, né, os seus filhos a estudar, a desenvolver hábitos de estudo, a estratégias, mas também tem um olhar especial para esse momento, né, que a gente está vivendo. Uhum. Você falou do Francisco, tem uma Bali aqui, veio pedir carinho. Ah lá, Tá aqui, boa. veio enfiou a pata aqui. Mas eu acho que sim, nessa aula, acho que a gente fala muito de processos, de estruturas, estratégias, e a gente também está acolhendo muitos pais nesse momento, e você está dizendo aí, né, Uhum, você é sujeito de tudo isso. uhum, Aí só voltando para a gente apresentar a live de hoje, eu te apresentar aqui também. Você iniciou falando da outra live, que foi para os profissionais, e essa a gente tem essa voltada para pais. E a gente está unindo nossas especificidades aí de trabalho, né? uhum, O que é, e isso é muito gostoso poder ter esse espaço. Então, aqui, né, eu tenho me apresentado brevemente quando a gente inicia. Eu sou a Bia, Ana Beatriz Chamati, sou no Paradigma, associada no Paradigma. Saulo, inclusive, somos parceiros nesse processo. E coordeno o curso de orientação de pais e intervenção com crianças e adolescentes. No HC, coordeno o curso de desenvolvimento da infância e da adolescência no IPQ. Estou terminando aí um livro infantil e é um resuminho aí. E vou apresentar o Saulo para a gente iniciar. Estou com uma colinha aqui com o seu mini currículo. ah, tá. Saulo é um psicólogo fascinado por ensinar estudantes a aprender e professores a ensinar. E é tão gostoso começar a ler teu mini currículo, porque eu me identifico nesse processo de ser fascinado, né, pelo Uhum, desenvolvimento, pelas crianças, pelo que a gente faz. Há mais de uma década, ensina competências acadêmicas e habilidades de estudo a pessoas de todos os níveis de escolaridade. Além disso, presta consultorias para escolas de educação básica, aprimorando a formação de professores e coordenadores pedagógicos. Sua atuação profissional é pautada em uma sólida formação acadêmico-científica. Durante seu mestrado, doutorado e pós-doutorado no Instituto de Psicologia da USP, pesquisou métodos para o ensino de habilidades cognitivas complexas como linguagem, formação de conceitos, raciocínio lógico e resolução de problemas. No Paradigma, é coordenador do curso de formação de ensino de habilidades de estudos e orientador no curso de mestrado profissional em análise do comportamento aplicada. Além de ser sócio e fundador da Lupa Educação Ampliada, que foi por onde a gente fez essa primeira live que a gente já mencionou, uma organização com o propósito de ampliar as possibilidades de aprender e ensinar do ser humano. Tendo apresentado aí o nosso convidado de honra de hoje, a gente falou um pouco nessa aula de ser uma live com um pouquinho de estrutura, né? A gente uhum, trazer um pouco um planejamento. Então, a gente trocou umas informações hoje. Então, o Saulo vai falar que alguém escreveu Saulo é o cara, eu também acho. Dentre outros vários elogios para você.
É, a gente vai Ah, definir, é diga, amigo, é é infiltrado, é amigo. amigo, é o Léo. Abração, Léo, beijo. Mas tem vários, É, ó, tem tem uma vários. galera, é verdade. Olha só que legal. Tem. Obrigado. Não estava aparecendo para mim as mensagens. Não. Obrigado, gente. Então aí a gente vai falar, definir as dificuldades, né, escolares, sinalizar os agravantes, falar um tanto das dificuldades dos pais nesse processo, e aí com muito acolhimento, em especial por este momento de quarentena, falar um pouco sobre auxiliar em planejamento e organização, e Uhum. fazer falar de metas, e aí fazer um último. As informações que a gente trocou, que tinha lá por último, achei bem. Falei, vamos fechar com esse slide aqui. Então vamos lá, Saulo. Como é que a gente define as dificuldades escolares? Bom, Bia, eu acho que, bom, independentemente do momento agora, né, para a gente pensar, acho que crianças que estão tendo dificuldades escolares pode ter dificuldades por várias razões, né, várias causas, né. Existem crianças que têm aí limitações cognitivas ou déficits de aprendizagem, né, por exemplo, tem dislexia, tem alguns transtornos que atrapalham a aprendizagem, alguns transtornos de aprendizagem, como, por exemplo, o TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tem crianças que têm aí deficiências na aquisição da própria linguagem, tiveram dificuldade de alfabetização, tiveram dificuldades na compreensão de textos ali ao longo da sua história. E tem crianças que têm ido mal na escola em função de problemas psiquiátricos, né? Quadros de ansiedade, quadros de depressão, crianças e adolescentes em geral, né? Mas o interessante, acho que disso tudo, é que grande parte, pelo menos da população que nos procura, né, dos clientes que vão até nós na Lupa, ou né, dos clientes que a gente atende no próprio curso de ensino de habilidades de estudo no Paradigma, são pessoas que estão indo mal na escola, a despeito de qualquer desses diagnósticos, né, ou desses problemas aí, estão indo mal na escola porque não aprenderam a estudar. Ou seja, tem aí um déficit muito grande nesse repertório de estudo que, infelizmente, a maioria das escolas não tem como foco ou como objetivo prioritário. Então, a gente tem um conjunto de escolas que hoje acho que tem cada vez mais tentado desenvolver habilidades acadêmicas e habilidades de estudo, mas tradicionalmente o foco da escola tem sido ensinar conteúdo, tem sido focar na transmissão de conteúdos do professor para o aluno, e o comportamento que é ensinado para o aluno em sala de aula é o comportamento muito passivo de ficar ali observando o professor falar, eventualmente fazer uma ou outra pergunta, interagir com o professor, mas muito passivo. E em casa é solicitado que o aluno desempenhe o comportamento mais difícil sem pouquíssima, né, com pouquíssima instrução. Que aí em casa ele vai ter que pesquisar, manipular materiais, vai ter que formular respostas, vai ter que ler, extrair informações de textos, vai ter que responder questões. Enfim, primeiro há uma discrepância grande entre o que a escola tradicionalmente ensina ao aluno em sala de aula e aquilo que é requerido dele posteriormente em casa. E essas habilidades de casa que são mais complexas, que é o que define o próprio estudante, né, o que a gente chama de estudante é quem estuda. Infelizmente, estudo tem sido delegado tem sido considerado uma atividade extraescolar e não escolar. O aluno geralmente não é preparado, né, para isso. Né? O Skinner tem uma metáfora linda sobre isso que eu queria citar, que ele fala o seguinte, que é isso, linda, mas triste, mas é uma boa metáfora. Ele fala o que as escolas têm feito com as crianças ao ensiná-las a aprender, né, ou aprender a aprender, ou ensinar a estudar, é meio o seguinte, a metáfora é, você precisa ensinar 10 crianças a nadar, a estratégia é joga as 10 na piscina, a que chegar na margem aprendeu. E é meio isso que tem acontecido historicamente com o ensino do estudar, do aprender a aprender, né? Aquelas crianças que se viram, que conseguem, bebendo água, bater braço, chegar na margem, vão passar. E aquelas que não tiverem um suporte externo, que não tiverem outras, né, pessoas que acolhem, vão acabar ficando na margem. E mesmo aquelas que chegarem na margem, que conseguiram, pode chegar com lesão, beber água no caminho, pode passar a ter medo de estudar, enfim. Acho que tem uma questão importante aí, né, com relação ao Saulo, privilégio. legal. Eu acho que a gente tem dois pontos que eu queria ressaltar aí, né? Eu acho que então a escola, você destacou a escola e por vezes os pais, eles exigem um repertório de estudo, né? Senta e estuda.
como se não tivesse Isso, vários comportamentos a serem desmembrados e ensinados e aprendidos nesse processo, né? Então, acho que exato. esse é um ponto importante. E aí, achei que você trouxe interessante, né? Você começou falando que tem alguns diagnósticos e algum pode, né, ter até um olhar psiquiátrico muitas vezes, que pode trazer alguma dificuldade a mais do funcionamento do aluno para o processo de estudo. Uhum, E tem crianças que não têm uma questão do funcionamento próprio e que também tem uma questão deste aprendizado, né? Então, a gente está uhum, trazendo um ponto super importante que você pode ter um funcionamento que dificulte um pouco esse processo, não significa que você não perfeito. possa aprendê-lo, a gente só precisa cuidar Uhum, disso. E tem crianças que não, né? Que a gente tem alguma facilidade maior exato. aí. Às vezes tem coisas muito simples que podem ser feitas que vai ajudar. E na verdade, Bia, independentemente da criança ter ou não alguma comorbidade, algum transtorno de aprendizagem, algum déficit cognitivo, alguma coisa assim, independentemente disso, todas essas crianças são beneficiadas por aprenderem estratégias e técnicas de estudo. Então, lá na Lupa, a gente não trata de maneira muito diferente se a criança vem com diagnóstico de TDAH, dislexia, ou se ela está trazendo só problema de aprendizagem. A gente vai ensinar as crianças a estudar, vai ensinar ela a aprender. Basicamente é isso, ensinar a pensar, ensinar raciocínio lógico, ensinar, né, a se organizar, a planejar, que eu acho que é o foco de onde a gente vai centrar hoje a nossa conversa, né, falar sobre o papel da organização, planejamento, estabelecimento de metas no estudo. Mas a gente vai ensinar esses repertórios para qualquer indivíduo. E aí é desde criança até adulto. Ou seja, o adulto que não foi ensinado, ele vai chegar no mestrado dele, no doutorado dele, sem essas habilidades. Ele vai procurar ajuda também. Isso é muito interessante. As mesmas habilidades que a gente ensina para uma criança de 8, 10, 12, 14 anos de idade, eu vou ensinar para um adulto que está prestando doutorado, que está prestando um concurso público, né? Ou seja, se a gente tivesse aprendido lá quando criança, a gente não precisaria agora, né? Óbvio que as demandas são diferentes, são mais complexas para um adulto, mas o repertório é o mesmo, são as mesmas coisas. Isso independe de qualquer, né, comorbidade ou de qualquer diagnóstico ou transtorno de aprendizagem que possa estar envolvido aí. Legal. E quais que são os agravantes, Saulo, nesse processo? Assim, né? O que que você vê como pontos que dificultam o processo, esse ensino, que a gente precisa levar em consideração? Então, eu acho que a gente tem várias questões. A gente está, como eu disse antes, a gente está delegando para casa para que a criança aprenda sozinha, ou a escola, às vezes, requer que os pais, né, desenvolvam essa habilidade de estudo, de planejamento, organização, sem muita instrução, nem para os pais, nem para a criança. Ou seja, esse comportamento que a gente está chamando aqui de complexo, super importante para todo mundo, porque quem sabe aprender, né, quem aprendeu a aprender, basicamente se torna professor de si mesmo. Uma pessoa que sabe aprender, ela consegue organizar suas condições de ensino para aprender o que ela quiser, né? Então, é um comportamento muito importante para a vida, né? Para a vida inteira dos indivíduos. Só que aí, chega em casa, o estudo concorre com o quê? Né? Quais são os agravantes? Eu acho que é isso que você está falando. Além de As a gente não ter sido concorrências. com os concorrentes, além dos pais não terem sido ensinados a fazer isso, e as crianças não serem ensinadas na escola a estudar em casa, chega em casa as crianças, muitas crianças têm um excesso de atividades extracurriculares, né? Que aí acho que agora na quarentena deve ter diminuído, né? Espero que sim, né? O basquete, o futebol, o balé, as coisas, né, devem ter diminuído, mas geralmente tem, quanto mais alta a classe social da criança, mais atividades extracurriculares ela possui. Quer dizer, talvez nem seja verdadeiro isso, porque as crianças de classes sociais mais baixas tendem a ajudar em casa trabalhando, então, portanto, tem também atividades extracurriculares. E ainda tem as crianças com acesso a um conjunto de coisas que concorrem com o estudo. Acesso livre à internet, acesso livre a videogame, acesso livre a celular, acesso livre a brincadeiras. E aí eu acho que esse é um agravante importante pelo seguinte, se você deixar um adolescente escolher se ele deve estudar ou ele vai jogar videogame, não é o adolescente que está escolhendo, é o videogame que está escolhendo por ele. O videogame ele é construído, ele é desenhado para essa escolha, né? Para Não tem ganhar, escolha. né? Para ganhar, tá? Já tá ganha essa batalha, entendeu? Você vai deixar um adolescente, uma criança falar, você estuda ou você joga videogame? Acabou, já está escolhido. É o videogame.
Portanto, eu sou absolutamente a favor de tudo isso, de acesso à internet, no momento é isso, eu estou em casa confinado com meu filho de 5 anos. Ele está vendo mais celular e mais joguinho do que ele sempre viu na história da vida dele. E tudo bem, a questão é quando, né? Ele está fazendo as aulas, eu estou fazendo atividades com ele, eu estou começando o processo de alfabetização dele em casa, por conta própria, que eu resolvi me divertir com ele brincando disso. Mas aí todos os acessos livres são depois ele cumprir as tarefas do dia a dia dele e tal, né? Todos os acessos são assim. Acho que deixar acesso livre concorre, é isso. A criança tende a perder mais quando vai estudar do que ganhar. Ela está perdendo a oportunidade de estar com os amigos na internet, perdendo a oportunidade de estar no videogame, e aí ela tem que fazer uma coisa que geralmente é menos atrativa, né? Se a gente for comparar os materiais didáticos com o jogo. O material é menos atrativo, é obsoleto geralmente, ainda estamos ainda no modelo de livro, papel. Aí a criança entra no videogame ela é bem sucedida, o videogame ajusta o critério de exigência ao desempenho dela. Então vai lá, né? Se ela tá indo mal, o videogame começa a facilitar a vida dela. Se ela começa a desistir, o videogame, né, começa a oferecer brindes para ela e prêmios, ela volta, versus o estudo, que é mais árido, que é, né, às vezes exige um esforço maior, tal. Então a competição é muito grande. E eu acho que esse, voltando, né, um pouco para o tema da live de hoje, eu acho que pensando em planejamento, a gente não deve omitir ou tirar a oportunidade das crianças de acesso a isso tudo, mas a gente precisa regular e especialmente estabelecer uma relação de que você pode fazer isso se você cumprir tais e tais e tais compromissos, né? A gente não pode realmente deixar uma criança ou adolescente decidir nesse momento por si. E aí, Bia, só uma coisa que eu queria ter dito lá no início da live, e eu não disse, e eu queria, nesse momento, falando isso tudo, acho que é importante sinalizar, é o seguinte, apesar de tudo isso que a gente vai falar hoje, sobre como ajudar no planejamento, né, como manter essa rotina, como estabelecer relações entre acesso a entretenimento e cumprimento de tarefas, é muito comum que a gente, nesse momento, tenha muita dificuldade como pai, né? Eu queria meio que, não queria que a gente fizesse essa live aqui meio para ficar jogando regra, falando faça isso, faça aquilo, é assim que se faz, é assim que é uma história de sucesso, nada disso. Eu queria primeiro acolher, eu acho, reconhecendo que a maioria das famílias está tendo dificuldades agora, porque historicamente não aprenderam a fazer essas coisas e agora isso está muito mais né, exacerbado, né? Tá ali agora. Se a gente já tinha dificuldade como pais de organizar, planejar e montar rotinas, agora a situação está muito mais difícil. Né? Porque a rotina agora é dividida com o nosso trabalho, com outras coisas. Não tem outras crianças para a criança brincar, não tem onde sair de casa. Então, organizar isso é muito mais difícil. Portanto, eu queria já começar falando que se algum pai, alguma mãe que está aqui, que não está conseguindo implementar uma rotina, tal, que não se sinta mal. É normal que a gente não esteja conseguindo fazer. O que a gente hoje vai discutir são algumas estratégias, algumas ferramentas, algumas ideias que cada um pode tentar implementar em casa para melhorar isso, ideias que precisam ser exercitadas. Mas a gente não está aqui querendo compartilhar histórias de sucesso, falar, eu faço, eu consigo, não. E como o Instagram hoje está cheio, né, de gente mostrando, né? Tem gente aprendendo 10 línguas, tem gente, né, fazendo 5 aulas de yoga por dia, tem gente fazendo machetaria, aprendendo enfim, fazendo cada coisa incrível. Tudo, Eu acho que né? eu acho que estou desesperado aqui tentando fazer meu filho sentar 1 hora e meia na frente do computador e fazer uma aula online. Eu acho que isso é importante falar. Eu concordo super, Saulo. Acho que fica assim, o nosso intuito é, né, entender que muito do que a gente está falando pode ser que não dê para implementar hoje, mas entender que é um processo, depois da quarentena talvez Uhum, dê para dedicar tempo para tudo isso. E também, às vezes, tem uma dica que você vai falar hoje que você pega e amanhã você tenta muito rápido, né? Consegue implementar ali e vai funcionar, né? Então, perfeito. acho que tem esse lugar aí também. Aham. Não, eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente está aqui para ajudar, né? É. Eu só não quero, ao invés de ajudar, criar o oposto, né? Criar uma certa as pessoas começaram a achar que estou fazendo tudo errado, né? Aham. Começaram a achar que tem alguma coisa errada comigo, eu estou quebrando, eu não sou um bom pai, eu não sou uma boa mãe, não é isso. Nada disso, né? Acho que alguma coisa do que a gente falar hoje vai ser aproveitado, né?
Maravilha. É isso aí. Ó, É, depois a gente tem que ver, Bia, um monte de comentários aqui, tal, que está sendo feito. Depois a gente vê. A gente vai abrir um momento para responder, né? Algumas eu deixo o coisas. finalzinho aqui um Tá bom, espaço para a gente ler e falar sobre. beleza. Vou controlando o tempo. E aí, Saulo, eu queria trazer um pouco em termos de dificuldades, né? E de acolhimento desses pais, onde que você percebe que os pais podem se perder ou ter dificuldade Uhum. para reconhecer essas dificuldades e dar conta desses agravantes. Onde a gente pode ver, né? E aí eu acho que agora eu vou extrapolar um pouco a questão da quarentena e vou discutir mais o papel da família, assim, no desenvolvimento de hábitos de estudo ou na valorização de habilidades, de estudo em geral, assim, acho que extrapola. Fazendo todas as ressalvas que a gente fez, que a gente está num momento especial, um momento de exceção, mas que no geral, né? Eu acho que a família ela participa do estudo do filho até em situações que ela não observa que tem a ver com o modo como algumas dinâmicas da família vão afetar a aquisição de hábitos de estudo, né, habilidades aí de estudo, mesmo que não esteja claro. Então, por exemplo, o modo como a casa se organiza. Então, e agora, de novo, a exceção da exceção. Estamos todos mais desorganizados do que nunca. Mas é muito difícil a gente cobrar uma certa organização de uma criança com relação ao seu material, com relação ao cumprimento de demandas, de rotinas, de tarefa, numa família que não tem rotina, que não está organizada, em que os pais não acham o que eles precisam quando estão procurando, em que, ou seja, sem dúvida, nós como pais somos modelos para as crianças e a própria dinâmica, né, de organização familiar vai afetar um pouco essa organização. Então, uma família bastante desorganizada, por exemplo, que não providencia os materiais da criança para a aula, perde coisas, perde compromisso, ou que não prioriza o estudo como a principal atividade, por exemplo, que viaja 15 dias fora do período de férias e a criança pode faltar, mas quando a criança pede para faltar não pode, mas se os pais querem viajar aí pode. Então parece que o estudo não é muito importante. Eu acho que um pouco, uma coisa que a gente poderia, né, acho que você sabe muito disso como orientadora parental, mas eu acho que a coerência, a consistência das regras, né, que são colocadas em casa, vão afetar muito, né, o segmento ali de uma rotina. O que eu estou chamando disso, né? Às vezes a gente estabelece regras em casa e não cumpre. Ou elas são incoerentes no sentido de que as regras que eu estou tentando estabelecer com meu filho, de organização, de compromissos, tal, eu mesmo não as sigo, então ela seria incoerente nesse sentido, né? Eu tento fazer com que ele anote as coisas, que ele não perca compromissos, né? Que ele estude tantas horas, mas a minha vida é bagunçada, então há uma incoerência aí. E uma consistência, às vezes a gente faz combinados com os filhos, e às vezes a gente não cumpre os combinados que nós fizemos. E isso é muito importante para a manutenção do estudo. Porque o estudo, infelizmente, alguém perguntou ali como fazer para que um adolescente, eu li ali passando, que fica o dia todo no game, né? E fica sozinho em casa para que ele faça tarefas. Essa é uma pergunta muito difícil. Porque um adolescente que fica sozinho em casa, né, para ele fazer tarefas, tendo acesso ao videogame, acho que eu vou deixar até para conversar isso mais para o final, mas precisa de dados e muitas regras, né? E essas regras precisam ser mantidas firmes, apesar de eu ser contra, e a gente vai falar talvez disso, de punições, castigos, mas uma regra enunciada pelo pai, um combinado feito, ele precisa ser cumprido, mesmo que o pai depois se arrependa do que ele fez. Por exemplo, aqui, outro dia eu combinei com o Francisco que ele, se ele comesse o prato inteiro dele, o meu filho, né? Ele poderia ver Uhum. videogame, jogar o quê? Nem lembro qual era a questão. Que ele ia ter acesso a alguma coisa que ele queria. E aí eu falei isso com ele, ó, Francisco vai ter que comer tudo. E aí a minha esposa trouxe um prato maior para ele do que para mim, né? E pôs na mesa assim. E aí na hora que eu vi o prato na mesa, eu me arrependi absolutamente da regra que eu tinha feito, né? Eu combinei que ele tinha que comer tudo.
E, obviamente, ele não comeu tudo. E aí eu tive que decidir mudar o critério para outra vez. Da outra vez que eu combinei com ele, eu cobrei menos. Eu falei, se você comer 10 colheradas, você vai poder fazer o que você quiser. Mas naquele dia eu tive que manter firme, eu tive um conflito ético ali, porque eu achei que estava exagerada a exigência, mas eu falei. E é nessas horas que às vezes a gente, como pai, peca, né? Erra a mão. A gente combina, vê que às vezes errou, tanto com uma promessa, com ameaça. Eu sou contra ameaça, mas às vezes o pai ameaça uma coisa. Se você não fizer isso, você vai ficar sem celular. Aí a criança faz e não fica sem celular. Então a gente não deve fazer nem promessas, nem ameaças que a gente não possa cumprir. E acho que essa consistência das regras, tal, ela é muito importante para essa manutenção. E acho que uma Eu valorização queria geral. Bom, fala um pouco. Desculpa. Queria acrescentar nisso que você colocou. Imagina, acho que é complementar mesmo, de esclarecer assim. Você falou até ameaça, né? Tem condições que os pais colocam que eles chamam de combinado, às vezes, até porque a gente inicia trazer essa palavra combinado e ensinar eles a fazerem isso, que não são combinados, né? Pensando até nessa dificuldade de cumprir, né? Com dificuldade Uhum, de entender o que a gente fala do custo da resposta, né? Que é o que a gente chama de esforço uhum, que é o que você deu esse exemplo aí agora com seu filho, com Francisco. E ter esse cuidado, né? Da relação à correspondência do que eu digo que eu vou fazer acontecer de fato, né? Então, eu, enquanto pai, o que eu digo acontecer, que é o que você trouxe, uhum. que vai trazer uma consistência então tem que ter muito cuidado. Eu vejo os pais aprendendo aprendendo a fazer esses combinados, porque eles muitas vezes não sabem nem o que eles propõem para de fato ser um combinado que tenha efeito e funcione. Então, acho que esse é um ponto É, importante, complementando o que você trouxe aí, da ameaça barra o que é um combinado, né? Que dá para cumprir, uhum, que vai funcionar de perfeito. verdade. Acho que você falou bem agora. Acho que esse é o grande desafio, é fazer combinados que sejam factíveis, né? Que a criança vai conseguir cumprir. E nesses momentos que a gente está combinando, pelo menos ensinando esse comportamento de cumprir combinados, tal, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pede, né? Às vezes a gente erra a mão. E a gente precisa diferenciar entre o que é o combinado ideal, ou seja, aquilo que seria o ideal que o meu filho fizesse, e aquilo que ele vai conseguir fazer. Porque não adianta a gente fixar combinados ideais se o meu filho vai ter muita dificuldade, vai desistir no meio, não vai cumprir e tal. Combinado deve ser feito para ser cumprido. E a gente deve mudar o critério devagar, na medida que ele está conseguindo, né, cumprir aquilo ali, né? Acho que esse cuidado é E tem importante para qualquer vários combinado. passo a passo aí, né? Tipo, tem vários É, pequenos combinados que vão chegar lá, que é o que a gente faz nesse processo de aprendizagem e olhar para o resultado final. E o outro ponto que eu queria trazer, Saulo, é a gente conseguir também a gente dizer assim, a gente não está falando como regra, porque eu vejo muitos pais às vezes dizendo assim, mas então se eu falei eu não posso voltar atrás. Eu acho que a gente está dizendo que voltar atrás não pode ser uma regra, tem que ser exceção, isso. né? Eu posso dizer É, para o meu filho que é, eu errei, eu posso dizer para o meu filho que, não, peraí, papai, perfeito. e isso até dá um Exagerei, modelo para exagerei. eles, né? Exagerei, eu E acho que dá o exagerei modelo, dessa vez, tal. Boa. né? Acho que é Isso. importante colocar isso para não É, ser. Eu não gosto, né? Acho que a gente precisa sempre ressaltar o contexto, né? A gente está falando um monte de estratégias, a gente precisa olhar como funciona naquela família, naquele contexto. Mas que a perfeito. gente pode voltar atrás e dizer, errei. Exato. O que eu acho que pode ser um problema para os pais é quando a gente começa a recuar nos nossos combinados na medida que a criança começa a se recusar a cumpri-los, né? Então, óbvio, que primeiro do que eu disse lá, a gente precisa tentar ajustar e fazer um combinado que seja muito, muito provável que a criança consiga cumprir. Mas às vezes a criança começa a se recusar a fazer alguma coisa, tipo, você vai arrumar o seu quarto. E aí ele começa a enrolar, a correr e tal. Você fala, então guarda só um carrinho. E aí a gente começa a diminuir a exigência durante o combinado e acaba que a criança aprende que se ela não fizer vai Ó, ficar papai mais vai pegar fácil. esse aqui, você pega aquele É, ali.
Então né? vamos já começar assim um combinado. Vamos fazer junto, cada um vai, pega um, você pega outro, pega um, pega outro. Não dá pra gente falar, você faz tudo sozinho. Quando a criança começa a fracassar, a gente fala, ah, não, então peraí que eu vou te ajudar. Ou então peraí que eu não sei. E aí eu acho que esse é o problema, para a gente começar a flexibilizar depois. A gente tem que, de alguma forma, se Legal. antecipar. E aí, Saulo, para a gente, antes de entrar um pouco, para a gente ler aqui perguntas e discutir um pouco sobre o que eles estão trazendo para a gente, eu queria que você falasse um pouco da parte de planejamento e organização. O que Tá. precisa ser levado em consideração no momento enquanto tá? Então, vamos organizar. É. Pô, eu acho que, aí eu acho que os pais têm um papel fundamental nesse processo, né, de organizar o estudo dos filhos, especialmente quanto menores eles forem, mas ainda assim, voltando àquilo que eu disse no início, você está com um adolescente, você está com uma criança, um adolescente tal, que não aprendeu a se organizar, os pais terão que participar mais desse processo também. Né? Então, não é isso, que porque é criança precisa de ajuda, porque adolescente não precisa, não. Se é adolescente que não aprendeu quando criança, ele vai ser um adolescente que precisa de ajuda para se organizar, para planejar e tal. Né? E acho isso importante falar. E aí acho que, ao mesmo tempo, o desafio é como ajudar uma criança a se organizar e a planejar sem fazer por ela. Que aí eu acho que esse é um momento, uma coisa importante, voltando um pouco do que os pais erram. Né? A Ainda gente mais em fazer estudo, né? Os pais ainda fazem mais em muito, né, tudo. Saulo? Tipo, eu organizo o material do meu filho, eu organizo a mesa dele, eu organizo o ambiente, eu separo tudo antes dele começar, né? Eu elimino qualquer distratores e tal, né? Eu estabeleço as prioridades dele, eu falo para ele o que ele tem que estudar no dia e tal. Isso não é o tipo de organização que eu estou falando que a família deve fazer. Pelo contrário, quanto mais as famílias fizerem isso pelos filhos, menos eles vão aprender a se organizar sozinhos. Isso é Que é muito importante de autonomia, né? entender. Você não está Autonomia. desenvolvendo autonomia. E esse é um desafio muito difícil. O limite é muito tênue entre você fazer com que a criança emita os comportamentos que você quer que ela emita e você fazer com que ela faça isso autonomamente. Porque eu posso, como pai, organizar o dia do meu filho, planejar, montar tudo e fazer ele cumprir. Eu estou ensinando uma rotina, de uma certa forma, mas eu não estou ensinando ele a planejar a sua própria rotina e a se organizar. E, óbvio, quando a criança é muito pequena, aí sim eu acho que precisa de muito mais ajuda nisso tudo. Mas sempre a criança pode participar. Na hora de organizar a mesa para o estudo, o meu filho de 5 anos pode separar os materiais. Ele pode tirar da mesa o que não for ser usado para estudar. Ele pode levar água para a mesinha dele tranquilamente, não precisa ser eu que preciso levar. Ele pode, ou seja, ele pode organizar o ambiente dele para favorecer o estudo e para permitir que o estudo não compita com outras atividades. Então, ele pode tirar distratores da frente dele e tal. Mas eu preciso guiar esse processo. Eu queria Preciso só guiar esse... destacar, Saulo, que você falou aí em outro momento da questão da organização da casa. E aí eu queria destacar que, assim, e até eu li que alguém perguntou sobre em que idade eu posso começar. O estudo, as habilidades de estudo, elas também estão envolvidas em outras áreas, em outros âmbitos, né? Então, tem um texto que eu escrevi sobre amarrar o tênis. O processo de ensinar a amarrar o tênis está ensinando habilidades que eu vou desenvolver nos estudos. Então, Exato. queria, né, acho que o que você trouxe aí desse processo de planejamento, que ao mesmo tempo que eu posso desenvolver no ambiente, nos aspectos de estudo, eu também, né, você falou, organizar a mesa do estudo, você pode chamar o Francisco para organizar a mesa do jantar ou do café da Isso, ou manhã. o quarto dele, ou a cama dele, exatamente. Boa. E acho que é isso, está tudo interligado, né? Acho que o Francisco começou a conhecer a agenda, essa história de planejar e fazer previsões de datas, com eventos significativos para a vida dele que não eram escolares. Era tipo, eu e a minha esposa, a gente viaja muito a trabalho. Então começou lá atrás, quando um viajava, a gente pegava o calendário mensal, desenhava o aviãozinho indo e voltando, e aí todo dia ele ia lá, marcava um xizinho nos dias, né? Ia contando até saber que hoje, ou amanhã, ou hoje a mamãe ou o papai vão chegar. Então, os eventos importantes, né, datas comemorativas e tal. E isso era a única coisa que ele tinha que fazer é marcar xizinho. Ele estava aprendendo a fazer previsões, a planejar, a marcar numa agenda. Hoje ele tem um calendário que eu separei aqui,
né, uma rotina semanal mais complexa do que só um negócio. Isso aqui é a semaninha dele, vai de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, Que com todas as maravilhoso você mostrar atividades. isso. Olha que lindo, é É, lindo, é e lindo, aí tem desenhos que ele fez, aqui é o café da manhã dele, ele mesmo desenhou. Aí aqui depois do lindo. café da manhã ele tem a recreação atual da escola, sábado, domingo não tem, aí é rede, jardim e tal. Aí depois ele tem aqui, deixa eu ver, brincadeiras, então, né, esporte, coisa que ele faz em casa, aí chega a hora do almoço, aí ele tem a hora de atividades, mais atividades na escola, depois ele tem a hora de ver televisão, depois brincar, jantar, cadê? Aí as atividades, ó, que ele está ajudando domésticas. Lá, varrer, não, como que é? Regar as plantas, lavar, ajudar a colocar roupa na máquina, cuidar do lixo, Você tem que tal, enquadrar isso depois. E eu tô falando tem que sério, tipo, enquadrar. tem que deixar num quadro. É lindo, é Aí lindo. banho, historinha, lendo na cama e dormir. Lindo, Mas isso tudo maravilhoso. começou com especial, a Tati que começou com isso, a minha esposa, né? Toda vez que viajava, marcar na agenda, e tal, então a criança começa a fazer um planejamento. Eu acho que esse planejamento, hoje ele tem 5 anos, ele participou, ele tomou decisão junto, ele desenhou o que ele conseguiu desenhar, mas é isso, começa a planejar vidas, né? Uma criança que eu atendi, por exemplo, que ela não tinha uma demanda da escola por se organizar em termos de tarefa, ela fazia os planos dela para, o Dia das Mães. Então, preciso construir vou fazer uma sandália baiana para minha mãe com miçanga. Tá, então quantos dias você vai demorar para fazer isso? Quais materiais que você precisa? Como vão distribuir na agenda? Que dia você vai fazer qual coisa e tal? E é isso, é aprender a organizar a vida, né? E os pais podem ajudar a fazer isso, né? Eu queria dizer, assim, a pergunta foi em que idade começar. Eu tô super mergulhada em estudar algumas coisas de desenvolvimento e brincadeira, assim, né? E aí tem, muito do que eu vi, você vai olhando movimentos do bebê, que são movimentos desenvolvidos e como a gente bloqueia esses movimentos com andador, com várias outras maneiras, nós adultos, que estão relacionados ao desenvolvimento da brincadeira. Então, Uhum. que idade começar, eu vou falar que é desde que a criança ela nasce, porque tem a questão do, né, É, exato. ela tá ali. E a gente está desenvolvendo ela desde aquele momento para tudo que ela vai ser. Então, eu olharia até dessa maneira. Não sei se você concorda comigo. Concordo, é isso, né? Estudar é uma parte importante da vida. Eu acho que parte do que a gente chama de estudar está envolvido com habilidades que depois vão ser úteis no dia a dia, na vida cotidiana, né? Que é isso. O estudar a gente poderia dividir em vários comportamentos. Eu poderia estar aqui falando como ensinar uma criança a ler um texto para compreender o que ela está lendo. Eu poderia estar falando como ensinar uma criança a resolver exercícios, como ensinar uma criança a pesquisar dúvidas, como ensinar. Mas a gente focou aqui em como ensinar a criança a se organizar e planejar, que é uma habilidade de estudo também, mas que também vai ser importante no trabalho, vai ser importante nas habilidades, nas atividades da vida diária, enfim. Portanto, qualquer coisa que acho que criar, e acho que voltando um pouco para a história da quarentena, eu acho que a gente está vivendo um momento de muita incerteza, de incontrolabilidade, né? Não é controlável muita coisa, estamos vivendo uma situação que a gente não tem controle, imprevisíveis, né? E o que a gente conseguir fazer para tentar tornar previsível o dia de uma criança, de um adolescente, melhor, né? Dado toda a imprevisibilidade, a diversidade, toda a incerteza que a gente está vivendo. Então, pega o que a criança faz, desenha com ela, mostra para ela que hora que ela come, que hora que ela acorda, que hora que ela brinca, pode jogar isso do jeito que quiser e fazer, e não precisa ficar absolutamente preso, né? Eventualmente, se sair um pouco da rotina, ok, saiu da rotina, mas é importante a criança saber que tem uma rotina, que agora a gente saiu da rotina, tal. E eu acho que isso é muito importante, porque isso tem a ver também com o ambiente, né? A gente está vivendo, acho, um momento importante, Bia, que eu acho que é importante falar isso, que é o seguinte: o ambiente em que a gente estuda, ou que a gente trabalha, né? é, ele tem ele, de preferência, ele deve ser exclusivo, né? Ou seja, deve ser um ambiente em que a gente não faça mais coisas nesse lugar, né? Quanto mais exclusivo o local de estudo ou de trabalho for, melhor.
Por quê? Porque não vai concorrer com outras ações, com outras coisas, atividades que a gente faz naquele ambiente. Então, se eu estudo na mesa do videogame, se eu estudo na frente da televisão, se eu estudo no lugar que eu como, na mesa da cozinha, são lugares em que eu faço várias outras coisas que geralmente são mais prazerosas, o prazer é mais imediato, o esforço é menor, né? E tal. E aí, se eu entro nesses ambientes para estudar ou para trabalhar, eu estou criando eu mesmo uma concorrência, né? Tem um monte de comportamento competindo dentro de mim por qual vai ser emitido naquele lugar. E geralmente o que for mais fácil, mais prazeroso, mais rápido, mais imediato, tende a ganhar a batalha. E aí a gente está vivendo agora, nesse momento de quarentena, uma exceção, porque a gente está dividindo os nossos espaços de trabalho e de estudo com os espaços que a gente faz praticamente todas as outras atividades do nosso dia a dia. Considerando que, como a minha família, as pessoas estejam isoladas em casa e, se não tiver, deveriam estar. É, então, isso já tem um agravante aí, eu acho. Então, nesse sentido, acho que tentar ritualizar um pouco o momento do estudo ou do trabalho é uma solução interessante, né? Então, eu estou trabalhando em casa, mas eu tomo banho de manhã, eu visto uma roupa, né? De que eu iria, se eu tivesse indo dar uma aula, eu vestiria essa mesma roupa, se eu tivesse indo, né, atender, eu vestiria essa roupa. Eu acho que a criança também, criar certos rituais do momento de estudar. Se for possível, criar um espaço exclusivo para isso, uma mesinha em que aqui eu só estudo, né? Alguma associar aquele ambiente exclusivamente com o estudo seria muito legal. Então, hoje a gente está trabalhando no computador, que é outra fonte de concorrentes, né? No computador a gente faz muitas outras coisas além de só estudar ou trabalhar. Eu queria Então, criar. aproveitar, Saulo, te pedir para falar um pouco, né? Que uma das coisas que a gente fala é sobre associar o estudo a coisas agradáveis, que é Uhum, diferente do que você está falando agora, né? É uhum, diferente no sentido, você está dizendo para planejar um ambiente que seja, né, disponível para estudar e para você se uhum, concentrar ali e tirar uhum, distratores, né? Então eu não uhum, vou estudar na mesa que tem um monte de comida gostosa, que eu ou tá o celular de um lado, o iPad do outro. E como é que a gente faz essa associação a coisas agradáveis? tá, Um pouco boa, dessa, acho que é importante para os pais. boa. Então é isso. Muitas das coisas agradáveis que são associadas ao estudo podem competir com o estudo. Então, o que eu estou falando de social estudo com coisas agradáveis, né? Hoje as famílias estão mais do que nunca acompanhando a vida escolar dos filhos, né? Então, tá lá o pai do lado, uma criança pequena, por exemplo, tem sempre o pai do lado da criança durante as aulas online, né? Durante as tarefas. Então, a maioria das famílias estão tendo uma oportunidade de participação muito maior do que sempre tiveram na vida escolar dos filhos. E aí eu tenho visto, né, situações em que, por exemplo, o momento do estudar ou de assistir a aula vira um contexto para apontar para a criança as dificuldades dela, os déficits dela, e você fica falando, ah, não, não, faz com capricho, ah, não, não, assim não dá, ah, não, não, se eu sei que você pode fazer melhor, ah, não, e aí entra, a gente começa a apontar as críticas o tempo inteiro, apontar ali os defeitos, as dificuldades da criança, e foca muito nisso. A gente tem que primeiro neste momento especial que a gente está vivendo, reduzir a nossa expectativa e considerar, né, que é mais importante, às vezes, a criança concluir uma tarefa do que a qualidade com que ela está fazendo aquela tarefa. A gente talvez precise aprender a separar Excelente. um pouco, né, esse refinamento da tarefa, o grau de exigência, o nosso grau o nosso critério elevado ali de desempenho da criança, e no momento, às vezes, pensar que é importante ela estar ali, ela está participando, ela está olhando para o professor, não importa se está bonito, se está feio, se está com capricho, se não está. Então, às vezes, o estudo vira uma situação, né, na casa em que está muito associado com coisas muito desagradáveis, com apontamentos de fraquezas, de limitações, de perdas, com castigos, com punições, com brigas, com sermão da família, né? E o estudo vai envolvendo nessa história, parece que ele é sempre uma oportunidade para a criança perder. Ou perder porque ela não está fazendo uma coisa legal no lugar, ou perder na relação com a família, que acaba sendo desgastada, que está sempre brigando e tal. Então, acho que o estudo tem que ser um momento leve. O momento que um pai está agora em casa, sentado do lado do filho, é um momento de valorizar o que ele tiver, tirar leite de pedra, valorizar o que de bonito ele tiver feito, o que ele conseguiu fazer, né? Deixar ele fazer do jeito dele, em vez de ficar os pais ali tentando fazer bonito para mostrar para a professora na tela do computador.
é um momento de valorizar o que eles estão fazendo, né? Mais do que qualquer coisa. E de ser um momento de cuidado, né? É um momento em que eu faço isso. O Francisco está ali 2 horas, ele está tendo aula 2 horas por dia, de tarde e 1 hora de manhã. É bem rápido, mas eu acho que ainda dá para ajustar mais ali com a família, com o tempo ainda, para distribuir mais. Mas aí eu levo lá um iogurte para ele no meio da aula, já que não tem intervalo, levo um suquinho, vou lá, ele me mostra, tudo que ele me mostra é lindo e tal. Então, acho que isso é criar o estudo ser uma situação de compartilhamento. Isso envolve os pais valorizarem o que a criança está aprendendo. Então, a criança fala sobre um assunto que ela viu na escola, vamos falar sobre isso, vamos pesquisar juntos na internet, vamos contar o que eu sei sobre isso, vamos trazer essa história. A criança faz uma pergunta, não é da gente falar, meu, estou ocupado, depois eu te respondo isso. Não, olha para a criança, fala, se você sabe responder, responda, se você não sabe, fala, eu não sei, mas eu não posso ver agora. Depois vão lembrar de no fim do dia procurar junto, vamos tentar descobrir isso e tal. Então, eu acho que é isso, que o estudo deve ser um momento de afeto, né? E tem estudos, inclusive, tem uma psicóloga americana, a Carol Dweck, que lançou um livro super, Sim, né, sim. best-seller atualmente, chama, como que é o nome? Mindset, a nova psicologia de sucesso. Tipo, um Eu amo a livro tabelinha super... dela do desenvolvimento é, do elogio descritivo e do elogio Isso, qualitativo. exatamente disso que eu ia falar. Às vezes a gente valoriza demais o desempenho final da criança e não valoriza o processo. Então, se a criança faz a coisa muito bonita, muito perfeita, a gente super valoriza, a gente super destaca o desempenho dela, fala que ela é genial, que ela é rápida, que ela é inteligente e tal. Mas a gente deveria valorizar menos isso e mais o processo de tentar, de fazer do jeito dela, de experimentar, de na hora que tiver dificuldade continuar insistindo, né? E a Carol Dweck mostra isso, que se a gente valoriza o resultado final, o desempenho final, e não valoriza o processo, as crianças que são valorizadas pelo desempenho final têm medo de arriscar no futuro. Elas vão ter medo de perder esse status de Se inteligente, de engajam muito gênias, menos. se engajam menos. Na hora que você propõe um desafio novo para ela, que ela sentir que vai ser exposta, que ela pode perder ali o status dela, ela vai recuar. Enquanto aquela criança que é valorizada por tentar, por insistir, por fazer do jeito dela, essa criança sempre vai querer fazer mais. Então a gente precisa tomar esse cuidado aí. Tô vendo que o tempo está correndo aqui, Saulo, a gente eu falando. queria só. Acho que a gente chegou no nosso planejamento aí final. Achei super legal que o Kleberson contou aqui pra gente que ele coloca o uniforme na filhinha dele de 3 anos para eles fazerem as tarefas escolares, para ficar Uhum. já no clima, né? Que é vamos tirar o pijama, né? E coloca até o uniforme. Aham, É, o Chico tá fazendo aula de uniforme. perguntar também, você está colocando o uniforme nele. Quantos anos tem? Perguntaram quantos anos o Francisco tem. 5. 5 anos, olha lá, 5 anos. anos. É, vamos para as perguntas aqui. Trabalho com adolescentes que já possuem uma autonomia e organização de estudos, mas frequentemente estão esgotados e não dão conta de tudo. O que dá para fazer? Eu acho que o que dá para fazer, e aí acho que a gente está falando acho que de um momento pós-quarentena, né? Eu acho que o que dá para fazer é uma coisa que qualquer planejamento de estudo ele deve partir de uma clareza sobre a rotina do estudante. Então, a primeira coisa que eu acho importante é o seguinte: tem uma coisa que a gente faz muito, que é o quadro de rotina do estudante. É você pegar uma tabelinha semanal. Qual é a semana? Que é isso aqui, ó. Esse é o quadro de rotina semanal do Francisco. Todo mundo podia fazer um desse na vida, né? O que que eu faço? Que horas eu acordo? Que horas eu tomo meu café da manhã? O que que eu faço depois? Tal, tal. Né? E especialmente para quem tem um dia muito ocupado, né? Que tem muitas atividades ali. O que que a gente aprende sobre nós mesmos quando a gente faz esse quadro? A gente pode aprender duas coisas. Ou que a gente tem menos tempo do que a gente acha que tem, e esse é um aprendizado importante, porque às vezes a gente faz planejamentos superestimando o tempo. Por exemplo, eu tenho um trabalho para daqui a 2 semanas. Só que na hora que você olha para a rotina semanal da criança, você vê que os espaços que ela tem para estudar nessas 2 semanas se resumem a 4, 5 horas de estudo. Então você faz um planejamento pensando em 2 semanas, mas na verdade você tinha que planejar 5 horas. Eu tenho 5 horas para resolver isso. Né? Então, às vezes você se surpreende negativamente, por ter menos tempo do que eu preciso, do que eu tenho. Mas muitas vezes o estudante se surpreende positivamente no sentido de ter mais tempo do que ele acha que ele tem. Porque aqui, na hora de você colocar um quadro desse, de um adolescente, de um adulto, tem que entrar aqui o tempo que a gente joga fora nas redes sociais, tem que entrar o tempo em que a gente
né? Não faz um monte de coisa. E até o tempo que a gente fica parado, que a gente não contabiliza. Então, descobrir qual é a sua rotina semanal, que buracos, que janelas você tem para estudar, é o primeiro passo para você tentar organizar alguma coisa dentro desse espaço. E a rotina semanal, ela deve compor, né, ter dentro dela e prever os momentos de lazer. O momento que eu vou brincar, o momento que eu vou ver Netflix, o momento em que eu vou, né? Eu via, Saulo, muito, né? Eu trabalhei com desenvolvimento de hábitos de estudo muito tempo, e eu via muito né, partilhando dessa pergunta aí, os adolescentes olharem para a coisa muito maior do que ela era. Então Isso, eu tenho um bichinho bonitinho e vira um elefante gigante, porque por conta do que você está dizendo, né? A perfeito. organização não está presente, né? De conseguir visualizar. Você começa a ficar. Eles começaram a ficar muito ansiosos sem conseguir de fato visualizar qual era a demanda, né? Perfeito, perfeito. Tem mais perguntas aí? Eu acho que uma outra coisa que eu queria Temos. falar, só, gente, que é muito importante, que eu não queria deixar de falar isso. A Que gente é o tem seguinte, uns 4 minutos. tá. Além da gente fazer esse quadro semanal, é muito importante a gente meio planejar naquele nosso calendário mensal, que tem todos os dias ali, né, do mês, os dias que a gente vai realizar as atividades. Eu queria falar isso, que isso é fundamental, porque a maioria das vezes que a gente planeja numa agenda, a gente coloca as datas de entrega. Eu tenho que entregar isso tal dia, a minha prova é tal dia, o trabalho é tal dia, o projeto que eu tenho que enviar para o meu orientador é tal dia. E a gente não programa o dia que a gente vai fazer. E aí o pulo do gato é programar o dia que eu vou fazer. Ou seja, Colocar lá o dia que você vai colocar fazer e o lá o dia que você dia vai entregar, tal. né? Isso é. Tudo. Minha prova é dia tal, então eu vou estudar 3 dias antes, e cada dia eu vou estudar isso, isso, isso. O meu trabalho é dia tal. Aí, uma semana antes eu vou começar, dia tal, vou fazer a pesquisa, dia tal, vou providenciar os materiais, dia tal, vou fazer isso. Quanto mais específico você for no seu planejamento, maior a chance de você cumpri-lo ali. Acho que seria importante falar. Tem mais Ótimo. perguntas aí que você foi Tem vendo? uma aqui, Saulo, né? Como não sobrecarregar a criança com muitas atividades? Línguas, instrumentos, esporte, rotina de casa, estudo. Eu queria compartilhar aqui e te ouvir também, né, nesse tempinho final que temos. Eu acho que isso tem muito a ver com valores da família. Que tem né? Meu filho precisa aprender as tantas línguas e fazer os tantos esportes e não ter o ócio criativo, esse tempo do Uhum, explorar a criatividade. uhum. E queria te ouvir. Bom, acho que Dois primeiro, minutos. tá. Então, a primeira coisa, eu acho que criança tem que brincar. A principal atividade da criança é Tem que brincar. brincar Ela muito. está no momento em que ela tem que aprender um monte de coisas, mas eu acho que a gente tem que dosar isso. Eu acho que a criança tem que ter esse tempo livre para brincar do que ela quiser, né? O ócio, né? Nós precisamos brincar com ela. Então, eu tenho uma ressalva com essa, né? Eu acho que a gente está lidando já com crianças muito jovens com ansiedade, depressão, estresse, sintomas de estresse. Sou absolutamente contra isso. Do meu ponto de vista, e isso como pai e como profissional da área de educação. Acho que a gente, quando criança, quando adolescente, aí já começam outras questões mais complexas. Mas eu acho que sempre o lazer, o descanso e o entretenimento tem que ser colocado na balança antes da família decidir preencher a semana inteira de uma criança com qualquer atividade extraescolar. Acho que é importante natação, inglês, esporte, línguas, tal, tudo isso é importante. Mas eu acho que se a criança não tiver tempo de descanso, ou o adolescente não tiver tempo de descanso, de conversar com os amigos, né, de fazer o que ele gosta, está exagerado. Essa é a minha opinião como pai, como profissional de Vamos educação. falar tchau. Então acho que vamos Obrigada. falar tchau. Tá caindo já? Maravilhoso. Tá indo. 30 segundos para Quanto falar tempo? tchau. 30 Queria segundos? Então, agradecer. gente, Obrigada, Saulo. eu agradeço, Bia, adorei. Eu que Agradeço agradeço todo também. mundo. Um monte de comentário. Infelizmente, a gente não conseguiu responder todos. Eu vou dar uma olhada depois e vou ver se eu consigo responder no A gente geral para terminou todo mundo. a última live. A Clara está falando lindos, todo mundo agradecendo. Obrigada. A gente terminou a última live falando que a gente ia fazer várias outras, né? Então Faremos. fizemos. Já fizemos mais Mais uma. uma. Tá Obrigada. bom, gente. Então, um beijo Beijo. a todos. Obrigada Tchau, a tchau. todos. Tchau.